Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Jéssica Marques, sou psicoterapeuta e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os mecanismos que sustentam a posição esquizoparanoide da teoria das posições de Melanie Klein. E claro, esse vídeo vai ser composto por duas partes e no segundo vídeo nós vamos falar sobre os mecanismos que sustentam a posição depressiva, que compõe a teoria das posições de Klein. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Antes de mais nada, quero deixar claro que você não vai encontrar em uma parte descritiva esses mecanismos. Eles estão dispostos ao longo da obra de Klein. Ela descreve esses pressupostos, esses mecanismos no livro Em Vez de Gratidão, que também é algo que vamos mencionar um pouquinho mais adiante. Não só ele, ao longo de outras obras, ela também menciona esses mecanismos. Essa junção não foi feita por mim, e sim pelo nosso querido professor Renato Dias Martino, que eu vou deixar também nos cards, o canal dele para que vocês possam acompanhá-lo. Em um dos nossos encontros do GEPA, no grupo de estudos que ele também coordena, ele trouxe essa junção dos mecanismos que agora eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Bom, vamos iniciar. Mecanismos seria uma sequência de sentimentos que vão ocorrendo e que faz com que o sujeito permaneça nesta posição. Lembrando, se você ainda não sabe o que eu estou falando aqui sobre teoria das posições, eu vou deixar um vídeo onde eu explico nos cards um pouquinho melhor sobre cada uma delas. Como o próprio nome já diz, posição esquizoparanoide, posição significa que nós transitamos nas duas ao longo da vida, o tempo todo, né? Esquizoparanoide. Esquizo significa fragmentação, cisão, e paranoide, perseguidor. Então, o primeiro mecanismo que sustenta a posição esquizoparanoide seria cisão. Cinge a realidade em duas, fragmenta-se essa realidade naquilo que a Klein vai chamar de seio bom e seio mau. Não fica só aí. Na verdade, tudo é dividido, é psicotizado em algo completamente bom e algo completamente mal. É a ideia dos contos de fadas infantis. Então você tem a bruxa, que é muito má, e você tem a princesa, que é muito boa. Nunca o meio termo dos dois. Sempre essa psicotização. E a nossa sociedade é psicótica o tempo todo, ela fica ali escolhendo quem é o vilão e quem é o mocinho, não é mesmo? O super-herói. Então, o tempo todo tem essa divisão também. Então, quando a Klein propõe essa cisão, não será só a mãe, que ela está denominando como seio bom e seio mau, que será dividido, mas também o pai, terá um pai bom e um pai mau, um irmão bom, um irmão mau, e isso por sequência. Então, quando estamos na posição esquizoparanoide, nós cindimos como primeiro elemento, como primeiro mecanismo que sustenta essa posição. Vocês vão ver que um leva ao outro. Se eu estou cindindo em duas partes, significa que eu estou negando uma. Então, o primeiro mecanismo é cisão e o segundo, negação. Eu nego que uma das partes esteja ou em mim ou no sujeito e em ambos de algum modo. Então, o terceiro mecanismo, dividi, neguei, agora eu projeto, eu lanço, eu desloco ao outro sujeito. Então, aquilo não é meu, aquilo é do outro. Vou trazer um exemplo. Se eu estou me sentindo seio bom, então tudo que eu faço é maravilhoso. E se eu estou projetando essa parte má no outro, então o outro é ruim, o outro me prejudica, o outro não fez, o outro tenta me atacar, percebe? Eu não consigo reconhecer que eu também tenho essa parte. Então eu projeto aquilo no outro.
Se eu então, primeiro, cindi, depois neguei, terceiro, projetei, que eu estou fazendo em seguida, idealizando. Por que idealizando? Porque quando você restringe uma pessoa para ser completamente boa, você idealiza essa pessoa, porque não existe ninguém que é perfeito. E não existe ninguém que não tenha a sua parte má acoplada dentro de si. Isso é muito comum quando você está apaixonado. Apaixonado, você não vê os defeitos. É tudo maravilhoso, porque você nega a parte que está te gerando desconforto. Conforme o tempo vai passando e você vai se relacionando cada vez mais com esse sujeito, essa paixão vai ruindo, porque ela é uma ilusão. E logo você vai identificando algumas características que você às vezes diz assim: nossa, mas fulano mudou muito. Não, fulano não mudou. Era você que não dava conta ainda de reconhecer que aquela parte também fazia parte daquele sujeito. Idealização é uma questão superegóica, é algo que não é real, é algo que é inalcançável. Então você não vai encontrar aquela ideia de alma gêmea, sabe? Que todo mundo faz igualzinho no mesmo tempo, gosta das mesmas coisas, de nana. Não, a realidade é que um casal, ele é composto por pessoas que tiveram criações distintas, histórias distintas e tem um tempo distinto. Então, quando a gente está falando de amor, que aí seria esse desdobramento da paixão, a paixão ruiu, o que sobra é amor. Então, eu amo as suas imperfeições, eu amo aquilo que eu não sei sobre você, eu amo as coisas que você não precisa me contar. É o limite, é aquilo que o outro pode te oferecer. Aí nós estamos falando de amor e de uma questão mais realista, mais próxima da realidade. Agora, retornando aos mecanismos. Vamos lá. Cindimos, neguei, projetei, idealizei, porque agora o outro é mal, mas é muito mal. Então, assim, a minha vida também se torna um pouquinho idealizada, porque, nossa, a minha vida é super interessante, que tem alguém lá fora que é muito malvado, que paralisou a vida para me prejudicar. Então, tem essa idealização do que nós somos. Se eu idealizei, duas coisas que operam muito na posição esquizoparanoide é onipotência. Eu posso tudo. Eu posso fazer o que eu quiser. Quando o sujeito está psicótico, ele tem um pouco dessas ideias de que tudo que ele faz é possível. Então, se ele pode tudo, em sequência ele tem também onisciência. Eu sei tudo. Eu sei o que eu estou fazendo. Fica tranquilo que eu vou me ajeitando por aqui. Percebe? Então, isso é uma característica que impera quando o sujeito está fragmentado. Ele não precisa do outro. Ele sabe de tudo. Ele consegue fazer tudo. Né? Ele não dá conta de reconhecer a necessidade, o quanto o outro sujeito é necessário na vida dele. Ele se sente que ele pode fazer tudo sozinho. E não, ninguém pode. Se nós falamos dessa idealização, da onipotência e da onisciência, logo estamos falando de um abafamento, como um último recurso de mecanismos, estaríamos falando de um abafamento das emoções. Então agora, aquele desconforto que eu senti ao entrar em contato com a realidade, ele se torna inexistente. Porque não é uma repressão, percebe? Porque eu projetei no outro, eu dividi a realidade, é um abafamento, aquilo não aconteceu, é diferente. Esses são os mecanismos que sustentam a posição esquizoparanoide. Me parece, me é perceptível tanto na minha realidade, em mim, como também nos pacientes, que quando o sujeito está um pouquinho mais na esquizoparanoide, porque essa transição, você percebe às vezes em fração de 1 minuto, o paciente transitando. Então ele tá, a esquizo me parece trazer uma fala mais acelerada, mais rápida, sabe? Ah, porque aconteceu isso e aquilo, aí fulano veio e falou aquilo, aí eu fui não sei o que, naná. Então tem essa euforia mais característica, essas são as minhas impressões. E quando o paciente, às vezes ele tem um insight durante a fala dele, daquele boom.
quando ele entra na depressiva, a impressão que eu tenho é essa diminuição, essa dificuldade até mesmo no falar, sabe? Às vezes eu saio, nossa, agora fez sentido. E o tom da fala diminui, sabe? Fica mais lento, porque é mais doloroso, porque é um momento que você estava ali dividido, as coisas, um é mal, o outro é mal, não sei o quê. Aí você vai se aproximando e quando você integra, que é a depressiva, é muito doloroso. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para acompanhar o próximo vídeo, onde eu vou falar dos mecanismos que sustentam a posição depressiva e que são muito dolorosos. E vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, no vídeo de hoje nós ficamos por aqui. Espero que tenha gostado. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!